Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália Silveira. Minha formação é em ginecologia e obstetrícia. Eu fiz minha residência pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Sou médica legista já há 9 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais. Estou lotada no posto médico legal aqui de Uberlândia, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o atendimento das vítimas de violência sexual, né? Que é um tema que tem ganhado bastante destaque na mídia, um tema de extrema importância, principalmente a violência contra a pessoa do sexo feminino, que vai ser o foco, né, da nossa aula. Então, eu queria agradecer o convite da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e parabenizar vocês também pela escolha do tema e por permitir a capacitação dos profissionais que trabalham com essas vítimas, sejam elas do sexo feminino, o sexo masculino, as crianças, né? Então, espero que vocês gostem da aula, que seja uma aula bastante produtiva e esclarecedora para vocês. Vamos lá. A violência sexual é entendida como questão de saúde pública, né, segurança e acesso à justiça, que exige do Estado políticas e ações integradas para responder a essa demanda. A atenção às pessoas em situação de violência sexual não é uma ação isolada, e o seu enfrentamento depende de iniciativas de vários setores da saúde, da justiça, né, possibilitando ações de atendimento, de proteção, de prevenção dessas vítimas e também de responsabilização dos autores. Qual que é o impacto da violência sexual para essas vítimas? Então, nós vamos ter repercussão na saúde física, né, na saúde mental, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, né, gravidez indesejada. Como que era o fluxo de atendimento antigo dessas vítimas, né? Então, a vítima, ela seguia 2 fluxos, né? A gente tinha o fluxo de atendimento médico e o atendimento pericial dessas vítimas, né? Então, era um fluxo bastante complicado dessa vítima até a chegada no Instituto Médico Legal, né? Com isso, a gente tinha uma morosidade no atendimento dessas vítimas, na coleta de informações, na coleta de vestígios, né? Coleta das evidências. Por exemplo, antes da gente implantar esse protocolo aqui em Uberlândia, eu cheguei a atender uma vítima que a agressão física dela, a agressão sexual dela aconteceu às 10 horas da manhã, né? Essa vítima, ela foi encaminhada para um hospital particular aqui da cidade, né? O médico, inclusive, mandou a vítima se higienizar antes de fazer o atendimento. Posteriormente, essa vítima foi encaminhada para a delegacia de polícia, passou com a polícia militar, com a polícia civil, né, de forma que ela chegou para fazer o atendimento pericial no Instituto Médico Legal, era por volta das 18, 18h30, né? Então, eu fiz o atendimento, eu colhi a história dessa vítima toda, novamente, e tive que encaminhar ela para o centro de referência aqui em Uberlândia, que é o Hospital de Clínicas, né, para ela receber mais um atendimento, né, ao ponto dela falar para mim, eu estou cansada, eu não quero atendimento, eu quero ir embora para minha casa, né? Então, esse fluxo, ele acabava comprometendo o atendimento dessa vítima, né? E se formos olhar, ele é desumano, porque a vítima, ela vai ser revitimizada várias vezes, porque ela precisa contar a história dela várias vezes, né? Então, frequentemente, as vítimas, elas não procuram o atendimento policial, né? Primeiramente, elas procuram uma assistência hospitalar. Então, por isso é importante, né, que a equipe que vai fazer o atendimento dessas vítimas, ela tenha uma capacitação adequada, né, e que ela também saiba dar o devido encaminhamento para essas mulheres, esses homens, crianças que buscam um atendimento médico, de forma a preservar a saúde daquela mulher, né, mas também garantir ali a coleta, a preservação das provas periciais. Então, por esse motivo, surgiu a necessidade de nós criarmos protocolos de atendimento humanizado a essas vítimas de violência sexual. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses protocolos,
tá? Então, a realização do registro de informações e da coleta de vestígios no momento do atendimento em saúde contribui para a humanização da atenção, e em especial para o combate à impunidade, considerando a oportunidade da sua realização nas primeiras horas após a violência, né? Então, atualmente, a vítima ela é encaminhada diretamente para o hospital. No hospital, ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, que vai contar com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, assistente social, psicólogos, né? Então, todos esses profissionais, eles participam do atendimento da vítima de forma que ela tenha que contar a história dela uma única vez. Então, por isso que a gente, é um atendimento que a gente chama de humanizado, né? E ele permite combater a impunidade, por quê? Porque o crime sexual, né, as evidências, elas se perdem muito rápido. Então, quanto mais rápido a gente tiver acesso a essa mulher, a gente conseguir fazer a coleta dos vestígios, melhor é para a investigação. Então, ao mesmo tempo que eu estou garantindo a saúde daquela paciente, a gente está fazendo ali já a coleta de vestígio, né? E garantindo que ela tenha oportunidade, né, de justiça contra aquele agressor. O exame das vítimas nesses hospitais referenciados, né, ele vai ser feito pelo médico plantonista, né? Esse médico não necessariamente precisa ser o ginecologista, por isso a importância da gente capacitar profissionais de várias especialidades. Aqui no posto médico legal, por exemplo, nós temos ginecologistas, temos radiologista, psiquiatra, e todos eles são capacitados para fazer o atendimento dessas mulheres, né? Então, o exame é feito pelo médico plantonista com tratamento adequado e coleta de vestígios e informações que são necessárias para a confecção do laudo indireto, dispensando o reexame pelo médico legista, né? Então, o que é isso, pessoal? O laudo indireto, ele é um documento médico, né? Quem confecciona esse laudo somos nós, médicos legistas, e ele vai ser confeccionado baseado em documentação médica. Essa documentação pode ser prontuário, pode ser um resultado de exame, pode ser um relatório médico, né? Então, os médicos assistentes, eles não fazem a perícia dessa paciente, eles vão fazer o atendimento médico. Esse atendimento médico, se ele for o mais pormenorizado e detalhado possível, né? Porque a gente vai retirar as informações do prontuário para a gente confeccionar o laudo daquela vítima, tá? Então, o protocolo humanizado de atendimento às vítimas de violência sexual, ele se baseia em várias normativas. Então, vocês podem ver que tem leis, decretos, portarias, a norma técnica do Ministério da Saúde, né? A gente não vai aprofundar em cada uma dessas normativas, mas elas estão liberadas na internet, caso vocês tenham interesse, né? Vocês podem dar uma lida também. Então, sobre o protocolo. A gente tem prioridade à assistência à saúde, né? Ou seja, a gente atende vítimas de violência, muitas chegam em situações graves, né? Então, mulheres, por exemplo, com traumatismo craniano, né? Então, o atendimento médico ali, ele vai ser, naquele momento, primordial, né? E depois, num segundo momento, a gente pode fazer a avaliação da violência sexual, fazer a coleta de vestígios, né? Esse protocolo ele preconiza a coleta precoce dos vestígios, a preservação e rastreabilidade dos vestígios, né? Ele implica maior abrangência e descentralização no atendimento. Então, as mulheres elas não precisam ser atendidas apenas no Instituto Médico Legal, no posto médico legal, né, que é a estrutura que nós temos no interior. Ela pode ser atendida nos hospitais. Em Belo Horizonte, se não me engano, são 4 ou 5 hospitais que são cadastrados no atendimento dessas mulheres, né? Eles preconizam uma redução da revitimização, que é a humanização no atendimento, como eu já expliquei antes para vocês, né? E o atendimento multidisciplinar dessa paciente. Então, como que é o novo fluxo de atendimento? Né? O primeiro atendimento que essa mulher vai receber, né, ou quando ela aciona a polícia, seja a polícia militar ou civil, ou por conta própria, ela resolve procurar um hospital, né? Então, o primeiro atendimento ele vai ser hospitalar,
por equipe multidisciplinar. Então, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Nesse atendimento médico, nós vamos realizar já a coleta de vestígios dentro do serviço hospitalar, quando houver indicação de coletar esses vestígios, né, e vamos fazer a preservação desses vestígios. Depois eu vou explicar o fluxo para vocês do hospital até a chegada do material no posto médico legal. Né? Então, esses vestígios coletados, eles vão ser encaminhados ao posto médico legal, juntamente com o prontuário de atendimento daquela vítima. Vou mostrar para vocês as fichas que a gente preenche no atendimento direitinho, né? E a partir do momento que esse material chega no Instituto Médico Legal, a gente vai confeccionar o laudo indireto dessa paciente. Então, é importante a gente lembrar que a assistência à saúde da vítima, ela é prioritária, né? Então, ela deve ser garantida antes de qualquer providência legal, né? E até mesmo independente dessa providência legal. Então, se chega uma mulher vítima de violência sexual, um TCE grave, ela vai receber o atendimento médico primeiramente, né? O médico assistente não realiza perícia médico-legal, mas sim um atendimento o mais completo e detalhado possível, né, possibilitando o uso daquele prontuário como instrumento a favor da justiça, né? Até conforme o artigo 93 do Código de Ética Médica, o médico assistente que presta o atendimento, ele não pode fazer a perícia da paciente, correto? Então, o objetivo, gente, do protocolo de atendimento não é fazer com que o médico assistente ele se torne um perito, né? Mas ele entender também, ele participar do trâmite legal, entender como que esse trâmite funciona, né? Para que ele faça esse prontuário da maneira mais detalhada possível, permitindo que nós, legistas, retiremos informações do prontuário para a confecção do laudo. Então, basicamente, o médico assistente, eles são os nossos olhos, né? Porque a gente não está tendo contato com aquele paciente, não está tendo contato com a vítima, né? Então, vocês que vão descrever isso no prontuário para a gente, tá? Então, como eu havia falado antes, o laudo indireto é um documento confeccionado pelo médico legista, baseado em documentação médica, né? Prontuário médico, resultado de exame, né? Exames complementares, relatório médico, né? E a partir dessa documentação médica, a gente vai confeccionar o laudo indireto, né? Então, o laudo indireto, ele é dividido ali em duas partes. A gente tem o histórico, que são as informações que nós vamos retirar, que a gente julga importante, que a gente vai retirar desse prontuário, a descrição do atendimento, o exame físico que foi feito, qual foi a história que a paciente contou no momento que ela foi atendida, e ao final desse laudo nós vamos responder alguns quesitos que são oficiais desse tipo de perícia. Quais são esses quesitos? Houve conjunção carnal, né? Na medicina legal, gente, conjunção carnal é penetração do pênis na cavidade vaginal, né? Houve ruptura do ímen. Qual a data provável dessa ruptura? Houve prática de ato libidinoso? Ato libidinoso é todo aquele ato de cunho sexual que diverge da conjunção carnal, né? Então, se a vítima relata que houve contato da mão ali do agressor com a genitália dela, toque nas mamas, né? Ah, o agressor lambeu a minha mama, isso tudo entra como ato libidinoso, tá? Em que consistiu esse ato libidinoso? A lesão corporal ou outro vestígio ali no exame que você fez, indicando ter havido emprego de violência, né? E no caso afirmativo, qual meio que foi empregado? Da violência resultou lesão corporal de natureza grave. Da violência resultou a morte da paciente. A paciente é maior ou menor de 14 anos ou maior ou menor de 18 anos, né? A paciente é alienada ou débil mental. E houve qualquer outra causa que tivesse impossibilitado a paciente de oferecer resistência à agressão que foi sofrida, né? Então, é importante a gente ter um pouquinho de noção desses quesitos oficiais para eu saber que tipo de informação que eu tenho no meu prontuário, porque a gente vai responder a essas perguntas baseado no que vocês escreverem no prontuário de atendimento, correto?
Então, vamos conversar um pouquinho sobre o atendimento à vítima de violência sexual, né? Agora eu vou direcionar um pouco para o exame físico dessas vítimas. Então, o exame médico. Primeiramente, identificação da vítima, quem é essa mulher, o nome, a idade, onde que ela reside, né? O histórico, então, a data do fato, a hora, o local, a pessoa que praticou a violência com essa mulher, a forma como a violência foi praticada, né? Se a violência ocorreu mediante ameaça psíquica, física, né? Se a vítima teve a capacidade de exercer resistência contra o ato, se houve uso de preservativo, onde que aconteceu a ejaculação, se foi a primeira relação sexual daquela vítima, né, a data da última menstruação, ou se a paciente está menstruada no momento, né, se ela faz uso de contraceptivo, né, se ela já engravidou alguma vez, qual que é a via de parto dessa vítima, né, quando que foi a última relação consensual dessa paciente, né, se ela fez algum tipo de higienização após a agressão, né? Depois, a gente vai fazer um exame subjetivo, avaliar aquela vítima ali no geral, né? Então, eu estou atendendo aquela vítima, eu vou perceber se ela está abalada ou não pela violência, se ela fez uso de alguma substância psicoativa, aparentemente ela está drogada, né? Ela está alcoolizada no momento do exame, né? Isso é importante ser descrito no prontuário. Se essa paciente ela apresenta ter algum déficit cognitivo, tá? Então, isso tudo tem que ser falado pelo médico que está fazendo o atendimento. O exame objetivo genérico. Então, a gente tem que realizar o exame em local apropriado, né? Lembrando que esse atendimento vai ser feito muitas vezes dentro do PS, né? Dentro do pronto atendimento. Então, não identifique a sala, tipo, sala de atendimento de vítima de violência sexual. Essas mulheres, elas chegam extremamente constrangidas no pronto-socorro, né? Não direciona o atendimento, fulana de tal, atendimento de violência sexual, né? Então, tem que ser o atendimento mais respeitoso possível, com um local adequado, né? O exame ele vai ser realizado com a paciente preferencialmente nua, né? Sem as vestes, que a gente vai fazer, vai olhar se ela tem alguma lesão física daquela agressão. Então, a gente não vai focar apenas na genitália, né? Se a paciente, sempre manter essa paciente, gente, confortável, com uma camisolinha, com um lençol, tá? Se a paciente for menor de idade, preferencialmente a gente vai realizar o exame com o responsável legal ao nosso lado, né? Então, é uma criança, chama a mãe, chama o pai para perto de você, né? Mostra se você encontrou alguma lesão, se você não encontrou, mostra para a mãe também que não tem lesão ali onde a criança relatou que ela foi agredida, tá? Isso é importante. As principais regiões que nós vamos analisar, então, pescoço, mama, abdômen, as coxas, as nádegas, né? E sempre atentar para aquela região corporal que foi descrita pela vítima. Então, às vezes a vítima fala que durante a agressão, quando o agressor teve o primeiro contato com ela, que o agressor segurou ela pelo braço, né? Então, dá uma olhada no braço, vê se ficou marca, se ficou algum arranhão, se ficou algum hematoma, alguma equimose, tá? Então, é importante a gente atentar para as outras áreas que a vítima descrever, né? E sempre buscar o quê? Provas de violência. Ela chegou para você, ela falou que ela foi vítima de agressão física. Então, se arrancou o cabelo, se ela está com o olho roxo, tá? Isso aí tudo tem que ser descrito no prontuário, porque a gente tem que buscar sempre um nexo de causalidade entre aquela violência e o fato, entre o exame físico que eu estou fazendo ali e o fato que foi relatado pela paciente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exame objetivo específico, né? Então, a posição da paciente, né? Então, às vezes eu vou examinar ímen, por exemplo, eu vou colocar essa paciente em posição de litotomia, em posição ginecológica, né? Às vezes eu vou fazer o exame da região perianal, então eu posso colocar essa paciente em decúbito lateral, né? Eu posso colocar essa paciente em posição geno-peitoral, certo? Primeiramente, examina-se cuidadosamente o aspecto e a disposição dos elementos da genitália externa.
né? Então, a gente tem uma ordem ali de atendimento, a gente vai olhar as lesões corporais, né? Então, eu peço essa paciente para ficar sem as vestes, olho a orelha, o rosto, olho o pescoço, as costas, braço, né? Um exame bem minucioso, procurando ali alguma outra lesão, né? Depois eu peço que a paciente deite na posição ginecológica, e aí, quando eu tenho aquela paciente ali de frente para mim, a gente vai fazer um exame o quê? De fora para dentro. Então, eu não vou diretamente na cavidade vaginal, no introito, né? Eu vou olhar a coxa, o bumbum, a raiz da coxa, o monte pubiano, os grandes lábios, né? A região perianal, para aí eu começar a fazer o exame do ímen, né? E posteriormente a coleta de vestígios. Vou conversar um pouquinho sobre as lesões corporais, né? Então, as principais lesões que nós vamos encontrar, né, são lesões que foram produzidas por meio contundente. Então, é uma escoriação, né? É um hematoma, uma equimose. Qual que é a diferença do hematoma para a equimose? Né? O hematoma é como se eu formasse uma loja de sangue ali dentro daquele tecido, tá? Na equimose, eu tenho lesão dos vasos capilares, infiltração desse sangue no tecido, tá? Então, geralmente o hematoma vai assumir aquelas cores que a gente vê, violáceo, avermelhado, amarelado, e eu tenho um edema importante ali, um inchaço ali daquela região, né? O que é importantíssimo, gente? A gente precisa de prova de violência, né? Então, não é simplesmente eu falar assim, essa paciente ela tem uma equimose no braço. Então, descreva um pouquinho das características dessa equimose, né? Por exemplo, é uma equimose, ela tem algum formato, né? O limite dela é bem preciso? Que tamanho que é essa equimose, né? Qual que é a cor dessa equimose? Por exemplo, às vezes a paciente chega para a gente, ela está com uma equimose amarelada no braço. E ela fala para você, eu fui vítima de agressão física hoje, aconteceu isso aqui, ó. Né? E quando você vai ver, a equimose está amarelada. Então, a gente sabe que aquela lesão não foi produzida hoje, né? Diferente também, ela fala, eu fui violentada hoje. Você vai olhar, a equimose está avermelhada, está arroxeada. Então, a gente sempre tem que tentar conectar o nosso exame físico com a agressão que está sendo relatada pela paciente. Então, nesse exemplo aí, vocês veem a paciente isolada por um biombo, ela está nua, está enroladinha no lençol. A gente observa aqui equimoses no braço dessa paciente, né, de coloração vermelho-violácea. Então, a gente sabe que é uma equimose recente, né, medindo aproximadamente tantos centímetros. Lembrem-se que vocês são os nossos olhos, né? Nessa paciente aqui, a gente pode reparar que na face medial aqui da coxa dela, tá, nós temos uma equimose, ela tem um formato mais ou menos arredondado, ela tem limites imprecisos, ela é violácea, né, então me mostra também que a equimose, ela é recente. Essa outra paciente, ela refere que durante a agressão, o agressor chupou a mama dela. Então, a gente pode perceber uma equimose, ela tem um formato arredondado, né? Ela está avermelhada, né? Mostra pra gente que é uma equimose recente. Ela está localizada na mama da paciente e a gente vê que essa lesão realmente é muito semelhante a um chupão, né? Então, é um exame físico compatível com aquilo que a paciente falou pra gente? Sim, né? Então, quanto mais detalhistas vocês forem na descrição dessas lesões, né, melhor é para nós médicos legistas, tá? Porque a descrição dessas lesões, ela vai estar escrita no laudo. Essa mesma paciente relatou que teve um chupão no pescoço. Então, a gente percebe também uma equimose de formato circular, de coloração violácea, né, medindo tantos por tantos centímetros, correto? Essa paciente aqui, ela relata que durante a agressão, o agressor segurou o braço dela com os dedos, né? Então, a gente pode perceber aqui pequenas equimoses, certo? São de formato circular, são de coloração violácea, né? Nota como essa equimose aqui, ela poderia sim corresponder à ponta do dedo do agressor. Essa outra aqui, a gente pode perceber aqui múltiplos hematomas, né, na face lateral da coxa. Então, ele se estende aqui da nádega esquerda até praticamente o joelho esquerdo, né? São equimoses e hematomas extensos,
de coloração vermelho-violácea. Então, mostra para mim que esses hematomas, eles são recentes. Né? Essa paciente aqui, por exemplo, ela relata que durante a agressão, né, o agressor ele levou a mão ao pescoço, a região cervical dela. Então, a gente nota equimoses de coloração violácea, a gente observa escoriações avermelhadas na região cervical, né, que são compatíveis com o relato da paciente de esganadura. Essa outra, gente, nota como a equimose, ela tem um formato bem definido, né? Os limites dela são bem precisos, né? Ela tem coloração vermelho-violácea também, né? Essa paciente, ela relata que ela foi agredida com um fio de telefone, né? Então, vendo essa equimose aqui, nós temos uma escoriação aqui de permeio também, né? A gente percebe que é o quê? Que é, sim, compatível com a agressão que a periciada relatou para a gente. Vamos um pouquinho para o exame ginecológico. Então, a gente vai conversar um pouco sobre as partes, né, aqui do exame externo até o exame mais interno. Então, a gente começa o exame pela raiz das coxas, certo? O monte pubiano, descendo aqui a região inguinal, a gente vai dar uma olhada nos grandes lábios, certo? Aqui a gente tem a glande do clitóris, o prepúcio do clitóris, e saindo aqui nós temos os pequenos lábios, correto? O encontro dos pequenos lábios a gente chama de fossa vestibular ou navicular. O encontro dos grandes lábios vai ser a comissura posterior, tá? A ráfide do períneo, aqui a região do ânus, né? Aqui a gente tem a uretra, e isso aqui que eu estou contornando, isso aqui que é o nosso ímen, tá? A membrana que a gente tem no introito vaginal, certo? Aqui é o orifício, tá? É o ósseo do ímen, e essa estrutura que a gente está vendo aqui dentro, isso aqui já é a parede vaginal anterior. Então, o que é o ímen? O ímen é uma estrutura que é formada por tecido conjuntivo e fibroelástico, relativamente vascularizado e inervado, e ele é recoberto por mucosa. Então, ele tem duas faces. Uma face que é voltada para a cavidade vaginal, que é a vaginal ou profunda, e a face que é voltada para o introito, né, que ela é chamada de vestibular ou de superficial. Então, ele vai ter duas bordas, tá? Uma borda que está aderida ao introito, tá? Que é a borda de inserção, e ele tem a outra borda que é a borda livre, tá? Que é ela que vai limitar o ósseo. Então, só voltando aqui para vocês verem, tá? Essa borda aqui é a borda de inserção, correto? E essa borda aqui toda desenhadinha, isso aqui é a borda livre. Esse orifício aqui é o nosso ósseo, né? Então, a altura do ímen, ela vai ser a distância da borda de inserção até a borda livre, né? A borda livre, ela pode ser regular, irregular, recortada, ou seja, ela tem desenhos diferentes que são característicos de cada mulher, são variações anatômicas. Então, essas variações anatômicas do ímen, a gente vai chamar de entalhe ou de chanfradura. Então, o entalhe ou a chanfradura, eles não são produzidos por rotura, tá? Então, é uma variação anatômica do ímen, né? E o exame, vamos conversar um pouquinho sobre o exame menal, como que esse exame é feito, tá? Então, não basta só pegar uma... Só um minutinho, gente, quero pegar uma outra imagem aqui. Não basta simplesmente a gente afastar os grandes lábios e dar uma olhada no ímen, né? Então, a paciente, ela está deitada de frente para a gente vai pinçar, né, com os dedos, os pequenos e os grandes lábios. Então, a gente traciona em direção a nós, tá? Não é simplesmente afastar, mas eu vou fazer uma tração, tá? E essa tração eu posso jogar ela para cima, posso jogar ela para baixo, para eu conseguir observar toda aquela margem, né, toda a orla do meu ímen. Então, aqui no exame, você vê, né, que o examinador, ele segura os pequenos e os grandes lábios e ele traciona o pequeno e o grande lábio em direção a ele.
de forma que ele consegue ver uma rotura, tá? Aqui mais ou menos às 7 horas, tá? Um zoom aqui nessa rotura. Então, só para vocês verem, né? Nessa foto aqui, foi uma perícia que eu fiz, eu estou simplesmente afastando os pequenos e os grandes lábios, né? Essa minha estrutura aqui, pessoal, isso daqui que é o ímen, né? Então, a gente vê que ele tem um ósseo pequeno, certo? É um ósseo de formato circular, né? E a gente vai correr a orla dele aqui. Isso aqui é a nossa margem de inserção, isso daqui vai ser a nossa margem livre, isso daqui é a altura do ímen. Então, se eu simplesmente afastar, eu olho esse ímen, eu falo que esse ímen está íntegro, né? Mas quando a gente corrige a forma de avaliar esse ímen, quando eu realmente faço a tração, né? O que eu vou observar? Eu vou observar que esse é o mesmo ímen que eu mostrei anteriormente, que eu tenho uma rotura aqui mais ou menos às 3 horas, tá? Esse dedinho aqui, pessoal, é o dedo da paciente, né? Por quê? Porque lá eu fazia o exame físico e fotografava sozinha, né? Então eu faço a tração, eu avaliava onde tinha rotura primeiro, e depois eu precisava fotografar aquela rotura para eu colocar no laudo, para eu ter a foto do atendimento, correto? Então, quando a gente faz a exposição correta do ímen, eu consigo perceber que tem uma rotura aqui. Então, se a gente nota, já é uma rotura que tem uma coloração mais rosada, né? Eu não tenho nenhum ponto de hemorragia, de equimose aqui. Então, eu posso falar que isso aqui é uma rotura já cicatrizada, uma rotura antiga, localizada às 3 horas. Então, a gente sempre vai pensar na localização das roturas como um relógio, tá? Então, considerar 12 horas, 3, 6, 9 horas. Então, aqui o que a gente já havia conversado, né? Então, aqui é uma foto do introito vaginal, borda de inserção, orla imenal, aqui é a borda livre, certo? A vermelhinha. O ósseo é o orifício do ímen. O ímen, gente, ele tem que ser perfurado, tá? Então, não é normal o ímen estar todo fechado, porque senão a mocinha depois não vai menstruar. Então, esse ósseo ele é importante para quê? Quando ela entrar na puberdade, menstruar, ela tem um orifício ali para vazão do sangue, tá? Então, aqui um pouquinho sobre os formatos dos ímens, né? Então, o que eu falei, anormal, sem orifício, todo ímen ele deve ser perfurado, tá? Aqui a gente tem um ímen, a gente vê que a orla, o ósseo dele tem um formato arredondado, então ele é chamado de ímen anular. A gente vê que o ósseo desse aqui tem um formato de meia-lua, então ele é semilunar. Aqui ele é o bilabiado, né? O trilabiado, que ele tem um formato de um triângulo. O quadrilabiado, o formato de um quadrado, tá? O cribriforme, que são vários pontinhos, ele parece uma peneirinha, né? Aqui o septado é como se fosse um anular com um septo no meio, tá? Aqui foi uma improvisação, né, da literatura que a gente pegou, uma ruptura, a gente vai conversar um pouquinho sobre as rupturas mais para frente. E aqui ímen complacente, tá? Esse ímen complacente aqui, ele está no lugar errado, porque complacência não quer dizer respeito à forma do ímen. O ímen complacente é aquele ímen que ele permite a penetração na cavidade vaginal sem ele se romper, tá? Então, o complacente aqui, ele tá errado, ele não deveria estar aqui. É o ímen que permite a penetração sem ele se romper, tá? Porém, o conceito de ímen complacente, gente, ele é muito subjetivo, é muito discutível. Por quê? A gente não tem meio propedêutico de falar esse ímen é complacente, esse aqui não é. Se o ímen tiver um ósseo acima de 3 centímetros, ele é um ímen considerado complacente, tá? Então, isso daí não existe, a gente não tem isso descrito na literatura médico-legal, né? Então, a gente não tem meio propedêutico, a não ser a apreciação visual de quem está examinando, para definir se ele é complacente ou não, tá? Então, a gente não introduz nada no ímen da paciente para avaliar se esse ímen vai romper ou não, para avaliar o tamanho do ósseo, tá? Então, esse tipo de avaliação, ele é desaconselhado, tá? O ímen, ele pode ser complacente, porque ele tem um excesso de membrana, né? Eu vou mostrar mais para frente esse ímen para vocês.
Então, isso confere elasticidade àquele ímã, né? Ou por uma exiguidade da membrana. Ele tem uma orla muito fininha e tem um ósseo maior, tá? Porém, a complacência, gente, não é só uma questão de tamanho do ósseo imenal, né? Ela está associada a outros fatores. Por exemplo, se aquela mulher ela está ou não lubrificada na hora da relação sexual, né? O tamanho e a largura do pênis que vai fazer a penetração, tá? Então, é uma coisa que eu acho um pouco delicada a gente colocar no momento ali do atendimento da vítima, do pronto atendimento, a gente colocar, o ímã é complacente, o ímã não é complacente. É preferível vocês fazerem a descrição do ímã. Então, é um ímã, ele tem o ósseo de formato circular, a orla dele é exígua, né? O ósseo é grande, certo? É melhor vocês darem as características do ímã do que vocês simplesmente falarem é um ímã complacente ou não, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse ímã aqui. Então, o formato do ósseo aqui desse ímã, né, é um ímã circular, né? Quando a gente vê a orla dele, que é a margem dele, né, a gente vê que é uma orla exígua, a gente tem um ósseo aqui que é amplo. Essa estrutura que eu tô vendo aqui, tá, é a parede vaginal anterior. Então, um ímã com um ósseo deste tamanho, ele poderia permitir a penetração de um pênis sem ele se romper? Poderia, né? Eu posso afirmar, por exemplo, que essa paciente nunca teve relação sexual, ela tem um ímã íntegro, um ímã complacente? Não tem como, tá? Então, por isso que é um conceito que eu não gosto muito de colocar. Quando eu fazia atendimento lá na universidade, dentro do pronto atendimento, eu não costumava colocar que esse ímã era complacente, né? Exatamente por essa subjetividade. Então, eu preferia discutir, colocar as características do ímã, né? Que o médico legista ele vai entender. São as lesões imenais. Quando que elas acontecem? Quando a distensão do ímã vai ultrapassar o limite da resistência dele, né? A rotura ela pode acontecer tanto na margem livre quanto na margem de inserção, né? Qualquer outra parte da membrana. O mais comum é que ela aconteça nas bordas livres, né? São as lesões mais comuns e também as mais sangrantes, tá? As lesões que acometem a borda de inserção são mais raras de acontecer e geralmente elas são provocadas por um coito súbito, violento, né? Se rompe mais comumente nas porções inferiores do ímã, porque geralmente é a porção que eu tenho uma altura maior do ímã, né? E eu tenho outras causas de roturas imenais que não a penetração peniana, né? Então, traumatismos, por exemplo, uma queda cavaleiro, né? Introdução de corpos estranhos dentro da vagina, acidente em cuidados higiênicos, parto, abortamento, né? Imprudência médica, como, por exemplo, realizar um exame especular numa paciente que é virgem, né? Tudo isso pode provocar lesões imenais. Conforme a literatura médico-legal, a cicatrização dessas lesões ela pode ocorrer ali completamente entre 10 e 20 dias. Então, até 3 dias eu posso observar sangramento, de 2 a 6 dias eu posso observar equimose, orvalhamento de sangue, né? De 6 a 12 dias eu já noto que a borda daquela rotura está mais esbranquiçada, e com 10 a 20 dias essa rotura pode estar totalmente cicatrizada e ela já vai assumir uma coloração mais rosada, tá? Muito parecida com o restante do ímã, né? Então, as roturas, geralmente, elas apresentam uma profundidade maior na orla imenal, elas entram mais na orla imenal, em direção à borda de inserção, tá? Elas têm uma disposição assimétrica, tá? Ou seja, pode acontecer às 3, às 9, tá? Não necessariamente vai acontecer bilateralmente ali numa mesma posição, tá? A justa posição das bordas, ela costuma ser completa. E você vai ver que as roturas, geralmente, elas têm o formato de V. Então, justa posição completa é isso aqui. Se eu pegar uma borda e juntar com a outra, eu consigo uma justa posição completa, tá? E eu posso perceber nas roturas sinais ali de agressão, uma equimose, uma infiltração hemorrágica e sinais de cicatrização, tá? Nesse ímã aqui, o que a gente pode perceber? Vamos lá, o formato desse ímã,
ele tem um formato aqui, pessoal, de coração, que a gente fala. Então, é um ímen cordiforme, tá? Se a gente for seguir a membrana dele aqui, a orla dele, a gente vê que é uma orla bastante exígua, tá vendo? É bem fininho. E ele tem um ósseo bem grande, tá? E aqui na posição de 6 horas, a gente tem uma rotura, tá? Foi uma rotura incompleta, ela não chega na borda, na margem de inserção, mas olha aqui, ela tem o formato de V, e se eu juntar essa bordinha aqui com essa daqui, eu consigo uma justaposição completa, tá? Então, eu posso falar que aqui houve uma rotura imenal, tá? Houve uma rotura às 6 horas. O entalhe, como eu falei para vocês, o entalhe ou as chanfraduras, eles não são lesões, tá? Eles são, na verdade, o quê? É uma conformação ali do ímen, é uma variação anatômica, tá? Ele penetra menos na orla imenal, eu não consigo fazer justaposição das bordas, essas bordas, geralmente, elas são arredondadas, tá? Eu não vejo sinal de cicatrização, e eu vejo que o epitélio naquela região, ele é igual ao restante do ímen, que é o epitélio pavimentoso estratificado, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa foto. Olha exatamente aqui, mais ou menos às 10 horas, tá? Então, a gente vê que tem aqui um entalhe, ele não chega na margem de inserção, tá vendo? Ele para no meio do caminho. Então, o entalhe, ele costuma ser um pouquinho mais raso do que a rotura, e a gente vê aqui que ele tem bordas arredondadas, ou seja, eu não consigo juntar essa borda aqui com essa outra borda aqui, tá? Se a gente for correr o restante aqui da margem do ímen, a gente vê que ele está todo íntegro, tá? Então, ele tem um formato aqui anular, certo? Ele tem um ósseo pequeno, né? A margem dele aqui tem um tamanho médio e tem um entalhe aqui, mais ou menos às 9 horas. Então, como eu havia falado anteriormente, as lesões imenais, elas vão ser descritas, né, tomando como base um relógio, tá? Então, um relógio, ele vai de 1 até 12 horas. Então, às vezes a gente vê em alguns prontuários descrição, periciada apresentando ruptura imenal às 18 horas, tá? Não é às 18 horas, é às 6 horas, tá? Então, reloginho de 1 a 12 horas. As carúnculas mirtiformes, né? As carúnculas são retalhos do ímen, né? Que foi roto, né? Seja pelo coito, mas geralmente a gente vai observar a presença de carúnculas naquelas mulheres que já deram à luz por parto vaginal, tá? Então, os retalhos do ímen, eles vão se retrair e vão formar esses trabéculos, tá? Então, a gente vê nessa paciente aqui que não tem ímen mais, não tem borda do ímen, né? Eu tenho um resquício de ímen aqui, tem resquício de ímen aqui, tá? Vou mostrar essa foto mais para frente, gente. Ela foi vítima de violência sexual, o agressor penetrou a mão na cavidade vaginal. Então, a gente vê, olha aqui, ó, eu tenho um pouquinho de infiltração hemorrágica aqui, ó, na carúncula, tá vendo? Aqui na parede vaginal dela, a gente vê um pontilhado hemorrágico também, tá? Mostrando que foi uma agressão recente. Porque a importância, né, da gente olhar de fora para dentro, né? Muitas vezes uma lesão pode passar despercebida. Então, aqui, ó, analisando, eu consigo ver uma equimose, né, vermelho-violácea, ou seja, recente, né, de formato circular. Ela está localizada aqui próximo ao grande lábio esquerdo, né, dessa paciente. Aqui parece que tem algumas escoriações, tá vendo? Essa outra paciente aqui nos grandes lábios é a mesma daquela das carúnculos, tá, pessoal? Essa paciente aqui a gente vê escoriações nos grandes lábios. Aqui na face interna do pequeno lábio também tem escoriação, tem pontilhado hemorrágico, né? Olha aqui, ó. Então, na parede vaginal anterior, a gente vê pontilhado hemorrágico, na carúncula, na face interna aqui do pequeno lábio direito. Por que é importante, gente, o exame de fora para dentro, né? Isso aqui poderia passar batido, tá? Então, a gente tem aqui vesículas semelhantes ao quê? A condilomatose.
né? Se eu, às vezes, já deito essa paciente e já imediatamente eu já afasto ali os grandes lábios para poder ver o ímen, muitas vezes essa lesão aqui pode passar despercebida, né? E a paciente pode mencionar no relato dela, por exemplo, que no pênis do agressor tinha HPV, ela viu condiloma, ela viu verruga, tá? Lembrar, pessoal, que nem sempre as pacientes que a gente examina, a agressão ela é recente, tá? Às vezes a gente já tem um tempo maior, nós temos violências crônicas também, tá? Então a descrição, por exemplo, do condiloma é importante. Né? Aqui é um diagnóstico diferencial do condiloma, tá? Que é a papilomatose vestibular, tá? É uma variação normal aqui da mucosa da vulva, muito comum em pacientes jovens, né? Elas têm essa distribuição em ferradura que a gente fala, né? Lembra muito um HPV. Aqui, pessoal, vamos para os ímens agora. A gente tem um ímen, tá vendo? Ele é circular, tá? É um ímen que está íntegro, e olha aqui, ele tem um septo no meio dele, tá? Então, isso aqui é um ímen septado. Aqui, essa paciente, ela foi atendida, ela já tinha vida sexual prévia, né? Então, quando ela tinha um ímen septado, isso aqui é o septo, né? Quando aconteceu a penetração, às vezes a primeira penetração da vida dessa paciente, se percebe que ela teve um arrancamento, tá, da borda de inserção do ímen, de forma que o septo ficou, a borda de inserção aqui do lado direito, mas essa borda de inserção aqui do lado esquerdo, tá, ela foi totalmente arrancada, tá? Então a gente não vê sinal de recenticidade, a gente não tem infiltração hemorrágica, não tem equimose, não tem orvalhamento sanguíneo. Isso aqui é uma rotura imenal. Você vê que é diferente daquele padrão que nós descrevemos anteriormente em V, tá? Mas é uma rotura antiga. Gente, outra coisa que chama a atenção nessa foto, tá? Isso aqui foi uma foto cedida por um colega. Então, sempre que a gente for examinar a paciente, a gente sempre colocar a luva, tá? Esse ímen aqui, né? Então, ele tem um formato circular. Se a gente correr toda a membrana aqui, a gente vê que a membrana está íntegra, tá? Então, o ósseo circular é um ósseo pequeno, né? Eu tenho uma membrana aqui, uma orla pequena, é um ímen íntegro. Aqui é aquele padrão de ímen que eu falei para vocês. Lembra aquele ímen que ele pode ser complacente porque ele tem um excesso de membrana, né? Então, esse aqui é um dos ímens, pessoal, mais difícil da gente avaliar, porque ele vai formando essas dobras, tá? E muitas vezes nessas dobras, a rotura pode estar ali. Então, como que a gente examina essa paciente? A gente vai fazer a tração, né? Sempre em direção a gente, né? Faço a tração, elevo, abaixo essa tração, né? E eu posso correr esse ímen com um cotonete e desfazendo essas dobras aqui para ver se tem alguma rotura escondida aqui, tá? Esse outro ímen aqui, a gente repara que ele é semilunar, tá vendo? Ele tá todo íntegro. É um ósseo pequenininho, tá? Eu tenho uma membrana mais exuberante, eu não tenho sinais de rotura. Esse outro ímen aqui, quando a gente corre a membrana, tá vendo? A gente vê que a membrana tá toda rosadinha, brilhante, tá? Que a membrana está íntegra. E a gente olha aqui, isso aqui não são roturas, tá? Isso aqui são entalhes. Você vê que penetra pouco na margem iminal, não chega na margem de inserção, elas são arredondadas, tá? Eu não consigo fazer justa posição das bordas. Então, isso aqui são entalhes ou chanfraduras. Isso daqui não é uma rotura. Esse outro aqui, né? Então, seguindo a margem aqui do ímen, né? A gente vê que a margem está toda íntegra, bonitinha, né? Eu tenho um ósseo, o ósseo é pequeno e eu tenho uma margem exígua, né? Sem roturas. Né? Aqui ele tem um formato de losango, esse ímen, tá? Quando a gente segue as bordas desse ímen aqui, a gente vê que a borda também está toda inteirinha, tá? Então é um ímen íntegro.
e ele tem esse ósseo losangular, é um ósseo amplo, tá? Mas ele está íntegro. Esse outro ímen aqui, né, ele tem um formato de rim, né, a gente pode falar que é riniforme, certo? Correndo a margem aqui do ímen, a gente vê que essa borda ela está toda íntegra, correto? Não tem roturas. Esse outro ímen aqui, pessoal, a paciente no momento do exame ela estava menstruada, tá? Então esse sangue aqui não é da rotura. Então depois que a gente, quando a gente começou o exame da paciente, né, depois que eu bati a foto, a gente limpou esse sangue aqui com gaze, tá? De maneira bem delicada. Essa paciente ela tem rotura aqui às 3 horas e tem uma rotura às 9 horas, porém essa rotura ela já estava cicatrizada, tá? Aqui, pessoal, uma rotura claramente recente, né? Vamos seguir a borda aqui do ímen, né? Então a gente vê que ele é rico de membrana, tá vendo? É um ímen bem grosso, né? Com excesso de membrana, né? A gente vê infiltração hemorrágica toda, ó, das 12 até as 9 horas do ímen, a gente tem essa infiltração hemorrágica, e a gente tem uma rotura aqui às 3 horas, né? É uma rotura recente. Aqui é um ímen que provavelmente ele já estava roto, né? E essa mulher, ela sofreu agressão, mas o que essa agressão deixou aqui? Né? Deixou equimose aqui nessa borda, tá? A gente não consegue seguir o contorno desse ímen. Provavelmente, essa foto não é minha, tá, pessoal? Não fui eu que fiz essa perícia. Provavelmente ela já tinha uma vida sexual prévia, mas a gente nota que mesmo já com o ímen roto, ficou uma equimose aqui na borda do introito. Tá? Então, eu posso falar que ela teve uma agressão também que foi recente. Esse outro ímen aqui, ó, vamos seguir a borda dele, ó, tá? A gente vê que essa porção toda da borda aqui, ela foi o que? Foi retirada, tá? E a gente não vê sinal de recenticidade nessa região. Então, o ímen, ele tem uma ruptura antiga localizada mais ou menos às 9 horas. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões anais e perianais, tá? Então, geralmente é um exame que vai ser feito com a paciente em posição de genopeitoral, tá? Ou em decúbito lateral esquerdo, né? E na região anal e perianal, a gente vai encontrar dois tipos de lesão. Então, nós temos as Haggards, tá? Eu tenho uma distensão súbita ali do esfíncter, tá? E da pele durante a penetração. Então, o que a gente vai achar no nosso exame físico são fendas longitudinais, tá, do revestimento cutâneo do ânus e do canal anal. Geralmente, a Haggard ela não tem localização fixa, tá? E fica exposta ali a derme e a hipoderme. O outro tipo de lesão que nós temos são as fissuras anais. Aqui eu já tenho uma laceração não só ali da pele, né? Do epitélio estratificado plano, queratinizado. Então, as fissuras anais, geralmente, elas são ulcerações ovoides, né? Geralmente, elas são crônicas, elas demoram a cicatrizar. A Haggard já tem uma cicatrização mais rápida, tá? E as fissuras, elas podem ser provocadas por outros quadros clínicos, né? E não necessariamente por violência sexual. Então, pacientes com diarreia, com constipação, com parasitose, com prurido anal, né, podem produzir fissuras, como também Haggards, tá? Então, para a gente fechar, muitas vezes, que houve penetração anal naquela paciente, né, aí a coleta de vestígio, ela é importantíssima, porque se a paciente refere, eu tive uma penetração anal, a gente observou uma Haggard de uma fissura ali no ânus, e a coleta, por exemplo, de esperma, de espermatozoide da região anal veio positiva, a gente consegue fechar um caso ali que houve um ato libidinoso com penetração anal. Então, aqui, o que a gente vai observar? Né? O tônus do ânus, certo? A gente vê que está com bom tônus, o orifício anal ele está fechado, né? O pregueamento anal, ele está íntegro, tá? A gente não tem lesões aqui nessa região, a RAF do períneo está íntegra, tá? Então, esse aqui é um ânus sem lesões aí macroscopicamente visíveis, né? Essas fotos também não são minhas, tá, pessoal?
Então, aqui uma vítima de penetração anal, o que a gente observa? A gente tem uma equimose importante, vermelho-violácea, mostra que essa agressão foi recente, tá? A gente tem um aumento aqui do orifício anal, tá? Com perda do tônus e perda do pregueamento anal, tá? Uma lesão dessa aqui, pessoal, por exemplo, a gente não precisa de exame complementar, com presença de esperma, de espermatozoide, para a gente falar que houve uma penetração anal aqui. Aqui a gente pode observar uma fissura, tá vendo? Ela já está em fase de cicatrização, você vê que as bordas já estão mais rosadas, mais brancas, lembra que a fissura ela demora mais para cicatrizar. Né? Aqui a gente pode perceber uma Hagard, tá? É uma escoriação bem fininha, então são escoriações em fenda. Uma coisa que é muito comum da gente ver nos exames, tá, pessoal? O plicoma anal, que é essa dobra de pele ali na região perianal. Aqui a gente tem uma fissura, pessoal, que ela já está numa fase mais avançada de cicatrização. Né? Então, você percebe que tem uma área aqui que ela já está mais rosadinha, ela está finalizando a cicatrização dela aqui. Aqui a gente tem uma lesão recente, essa foto aqui também não é minha. Aparentemente aqui a gente tem infiltração de sangue, tá? Então pode ser uma fissura aqui ainda com infiltração de sangue, pode ser uma lesão recente. Aqui pela posição, pelo tamanho do ânus, né, onde a criança está apoiada, aparentemente parece ser uma necrópsia, né? Então, a gente vê o que? Uma dilatação também do canal anal, certo? A gente tem perda de pregueamento, a gente tem equimose, né? Parece que tem um pouquinho de fezes aqui no canal. Então, aqui também houve uma penetração no canal anal. Né? Aqui, pessoal, essa mão aqui é do pai da criança, tá? Que levou ela para exame. Então, a gente não tinha nenhuma lesão na região perianal, só que a gente pode observar o quê? Vesículas aqui, vesículas não, condilomatose, tá? Foi um caso interessante esse daqui, eu atendi lá no posto médico legal, só que coincidentemente a mãe dessa criança foi atendida por mim no hospital de clínicas enquanto eu fazia residência no hospital, tá? E a mãe dessa criança, quando ela chegou ao hospital, uma paciente HIV positivo, sífilis, né? A gente fez tratamento para sífilis e ela estava com uma condilomatose bem importante. Ela chegou na sala de emergência porque ela teve uma infecção secundária da condilomatose, né? Só que ela acabou ganhando bebê em outro serviço, né? E quando eu li o histórico dela, do outro serviço, ela ficou com bolsa rota durante um bom tempo, ela entrou em trabalho de parto, tá? Então, essas lesões aqui, né, podem ter sido o quê? Transmissão da mãe para neném, né? E não necessariamente essa criança foi vítima de violência sexual. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também, né, pessoal, quem está atendendo criança. Porque o que aconteceu com ela? Quando ela recebeu o atendimento, a equipe do hospital chamou a polícia por suspeita de violência sexual. Por isso que ela foi levada até o posto médico legal. Né? E eles não buscaram o histórico da mãe. Né? Se eles tivessem olhado até o histórico dela lá dentro do registro do HC, do sistema de informação do HC, eles teriam visto que ela foi atendida lá por um quadro de infecção secundária, de condilomatose, que ela é HIV positivo, que ela teve sífilis, tá? Pode sim. Então, vamos conversar agora, pessoal, sobre a coleta de vestígios. Então, quais exames que são realizados, né, quando a gente coleta os vestígios da paciente? Esses exames vão ser encaminhados para a Polícia Civil, correto? Quais exames que a gente vai realizar lá dentro do Instituto de Criminalística? Então, pesquisa de esperma, pesquisa de espermatozoide, teste de gravidez, tá? E exame de DNA. Aqui, pessoal, nós temos o kit, tá? Da Polícia Civil. Então, quando a gente faz a parceria daquele hospital
né, com a Polícia Civil, esses kits eles vão ser encaminhados aí mensalmente, tá, para o serviço. Então, ele é padronizado, a gente vai observar nesse primeiro quadrado aqui, nesse primeiro retângulo que a gente tem, vai ser o nome da paciente ou da periciada, a data de nascimento dessa paciente, o local em que foi feita a coleta, por exemplo, PS Ginecologia, Hospital de Clínicas de Uberlândia, tá? A data que foi feita a coleta e o médico que foi responsável pela coleta de vestígios, tá? Então, a coleta de vestígios, pessoal, no hospital credenciado, ela não pode ser feita por outro profissional, a não ser pelo médico, tá? Então, o médico que fez a coleta, que fechou o envelope, ele tem que colocar ali o nome, o CRM dele, e ele vai fazer a assinatura, tá? A gente observa também no alto aí da frente do envelope, isso é o envelope, tá, pessoal? À direita, a gente tem um código de barra e tem uma numeração, certo? Então, esse código e essa numeração é o mesmo código que está lá dentro, nas lâminas, nos suaves, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui embaixo, né, no envelope, a gente tem chama cadeia de custódia, tá? O que é cadeia de custódia? Todo mundo que teve contato com esse envelope vai ter o nome assinado. Então, o nome, a rúbrica, o RG ou o MASP, no caso, se for policial, a data que pegou esse envelope e o horário que pegou. Então, a cadeia de custódia é uma forma que a gente tem de garantir o que? A integridade daquela prova, daquela evidência, né? Então, por exemplo, se foi colhido o vestígio no hospital, correto? A enfermagem, aqui no hospital é assim, né? Então, o médico faz a coleta, a enfermagem vai guardar esse kit e, posteriormente, a enfermagem vai lá no posto médico legal. Aqui em Uberlândia, o posto médico ele é dentro do hospital de clínicas, né? Então, a gente tem esse fácil acesso, né? Então, a enfermeira que recebeu o kit do médico, ela preenche o nome dela, os dados dela. Quando ela chega lá no posto médico legal, a investigadora que teve o contato com ela, que recebeu o material, vai colocar o nome dela. O investigador que levou esse exame para Belo Horizonte, ele vai ter que colocar o nome e os dados dele, né? Então, a gente sabe cada um que teve contato com essa prova. Então, o que acontece? Se eu recebo, Natália, eu estou no posto médico legal, eu recebo esse envelope, eu vejo que esse envelope está rasgado, que a etiqueta está violada, né? A cadeia de custódia ela foi rompida ali. Eu sei que antes de mim, alguém rasgou esse envelope, mudou essa prova, tá? E a gente perde aquela evidência. Então, é importantíssimo todo mundo que teve contato preencher os seus dados para a gente garantir a segurança dessa prova até ela chegar no destino final dela, que é o Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, tá? A foto da direita, pessoal, é a parte de trás, tá, desse envelope. Então, a gente nota que tem essa etiqueta da Polícia Civil, tá? Essa etiqueta é para a gente lacrar o envelope. Uma vez que esse envelope for lacrado, ele não pode ser aberto novamente, correto? E a gente tem um termo que a paciente assina, autorizando a gente a fazer a coleta de vestígios e a gente utilizar material genético dela para o banco de dados, correto? Aí a gente tem a descrição aqui do que foi coletado, né? Então, SUAB, lâmina, outros. Esse quadrado aqui é para a gente colocar a impressão digital da paciente e a paciente vai assinar ao final aqui do verso do envelope, tá? Junto com esse envelope, né, vem esse papel que é para a gente entregar para a autoridade requisitante do exame, tá? Então, ele meio que dá uma informação para o delegado de que aquela paciente ela já foi vítima de exame físico, de coleta de vestígios, tá certo? E que esses vestígios eles já foram entregues no posto médico legal, tá? Então, o médico que foi responsável pela coleta assina a data da coleta. Então, é como se fosse o quê? Um recado ali para a autoridade requisitante de que aquela vítima ela já recebeu o atendimento. Então, a gente nota também que ele é identificado com código de barras, né? E com o mesmo número que está de fora do envelope. Dentro desse envelope, gente, vem a ficha de notificação, né, do crime de violência sexual. Então, essa ficha de notificação,
né? Vocês vão preencher 3 vias dela, tá? Vocês podem também preencher uma via, tirar xerox, tá? Então, uma via vai para o IML, né? A outra via, ela vai ficar com o serviço e a outra vai para o serviço de saúde, tá? O que é importante a gente preencher? Principalmente o nome da mãe, tá? Por causa dos homônimos, correto? E aqui tem informações que eles pedem, não sei se vocês já viram uma ficha de notificação, né? A data que aconteceu o fato, o horário que foi, como que se deu a agressão, tá? Onde que essa paciente reside, né? Onde o local do fato, né? Se essa paciente ela tem algum sinal que ela estava alcoolizada, que ela estava drogada, se ela tem algum sinal de déficit cognitivo, né? Por que essas informações elas são importantes, né? Elas vão, eu falei errado anteriormente, não é o serviço hospitalar, né? Vai para o serviço de vigilância, a terceira cópia da ficha, né? Porque a partir disso aqui que o Estado ele vai organizar as ações dele. Então, se ele observa que está tendo muita notificação de violência sexual em uma determinada região, isso vai chamar atenção. Poxa, o que está acontecendo naquela região? Como que a gente pode melhorar o atendimento dessas vítimas? Que tipo de ação que a gente pode desenvolver com a polícia daquela região para prevenir o acontecimento desses crimes, tá? Então, a ficha de notificação ela é importantíssima, ela tem que ser preenchida pelo médico, assinada pelo médico, tá? Essa ficha, pessoal, foi a Polícia Civil que criou. Então, é uma ficha de atendimento à vítima de violência sexual, tá? Ela vem dentro do kit também, né? Então, ali tem, começando aqui do início, o centro onde essa vítima foi atendida, tá? Um breve histórico médico ali de relevância dessa paciente, se ela está grávida, né? Se ela faz uso de contraceptivo, se ela passou por alguma cirurgia ginecológica, se ela tem alguma doença hematológica ou faz uso de anticoagulante, né? Depois, uma breve descrição do evento pela vítima, né? O uso de preservativo no evento, se ocorreu ou não, ou se a vítima não sabe informar, local que teve ejaculação anal, oral, vaginal, tá? Não houve ejaculação, a vítima não sabe informar. Se ela fez uso de alguma droga ou medicamento, né, que às vezes o agressor deu para a vítima, se foi álcool, medicamento, droga, se esse uso foi voluntário ou não, tá? O que essa vítima fez após a agressão, se ela tomou banho, se ela fez ducha vaginal, se ela trocou de roupa, se ela evacuou, se ela fez higiene oral, tá? Aqui tem um breve resumo daquela parte da anatomia da genitália que a gente viu anteriormente, tá? Aqui a gente tem um mapa de lesão corporal, então ele está identificado lá uma bolinha, é escoriação, um quadradinho, é hematoma, tá? E aí você pode representar no local que a lesão está e fazer a descrição da lesão nessas linhas que estão abaixo, tá? Depois ele vai para o ímen, se o ímen está roto, se o ímen está íntegro, se você acha que o ímen é complacente, né, se é uma ruptura recente ou antiga, qual que é o local dessa ruptura e outras observações que você julgar necessário. Nessa última tabela aqui no canto inferior à direita, tá? A gente vai colocar o que foi coletado dessa vítima. Então, quantos suaves da cavidade oral, quantos suaves da cavidade vaginal, da região perianal, quantas lâminas que foram confeccionadas. No final aqui vai ter o local de coleta, né? O nome do médico que fez a coleta, a assinatura do médico, a data da coleta, tá? Então essa ficha ela deve ser preenchida, ela vai dentro daquele envelope da Polícia Civil. A gente dando um zoom nessa parte do mapa de lesão corporal. Então aqui ó, o xizinho é a equimose, a bolinha é a escoriação, o quadradinho é o hematoma e o triângulo algum outro tipo de ferida. Por exemplo, a mulher ela tomou uma facada, né? Então é uma lesão pérfuro-cortante, tá? Então você pode usar esse mapa para poder desenhar a lesão também e descrever essa lesão nesse quadradinho aqui embaixo, tá? Então, do ímen, se ele está roto, íntegro, se ele é complacente, como é que está a borda da ruptura, local da ruptura, né? E o exame da região perianal. Dentro do envelopinho, pessoal, vem esses kits, tá? Então, aqui a gente tem os suaves, que são aqueles cotonetes mais longos, tá? Essa caixinha branca que vocês estão vendo aí são as lâminas, tá?
Essas lâminas vão ser identificadas com G de genitália e P de perianal, tá? A gente tem mais etiquetinhas aí com o número e o código de barra, e a gente tem 4 envelopes que também estão identificados com número e código de barra. Então, ele está escrito SUAB de outro local, SUAB perianal, SUAB oral e SUAB vaginal. A coleta vaginal, como que é feita, tá? Então, os SUABs vai depender de como a gente está fazendo o exame físico. Se eu estiver utilizando o espéculo, né, eu vou introduzir, a gente sempre vai trabalhar com pares de SUABs, eu sempre vou introduzir os 2 SUABs de uma vez, para a gente ter uma uniformidade na amostra que a gente está coletando, tá? Então, se eu tiver com espéculo, então a gente vai até o fundo de saco vaginal, eu vou girar esses 2 SUABs no fundo da vagina, tá? Ou então, se eu não estiver utilizando espéculo no exame vaginal dessa paciente, eu vou introduzir esse SUAB até eu encontrar resistência da parede vaginal, vou fazer os movimentos giratórios, correto? E aí eu vou tirar os 2 SUABs, vou tocar a lâmina de vidro que vem, vou passar um movimento único esses SUABs em cima da lâmina, tá? É a lâmina identificada como G de genitália, tá? Eu não preciso usar fixador nessa lâmina. A lâmina, pessoal, ela serve para pesquisa de espermatozoide. Aquele SUAB que eu coletei da cavidade vaginal serve para pesquisa de esperma, tá? Aí, se eu coletei da cavidade vaginal, eu vou colocar esses 2 SUABs dentro daqui do envelopinho que está escrito vaginal, tá? E vou grampear esse envelopinho, tá? Porque esse SUAB não pode abrir lá dentro, né? Esse envelopinho não pode abrir dentro do envelope, porque senão vai misturar tudo, né? Então, aqui, ó. Então, coletei o SUAB da cavidade vaginal, eu vou deslizar os 2 SUABs juntamente até o final da lâmina, tá? Eu não vou fixar essa lâmina. Coloco essa lâmina dentro dessa caixinha branca, tá? Na região perianal, a região perianal, pessoal, ela é seca, né? Então, antes de eu passar o SUAB na região, eu preciso umidificar esse SUAB. Então, ele vai ser umidificado com soro fisiológico, com água destilada. E se você não tiver esse tipo de material ali no local, até a água corrente mesmo da pia você pode usar para umidificar. Então, a gente não introduz o SUAB dentro do ânus, tá? É só na região perianal. Então, eu vou umedecer o meu SUAB, eu sempre vou passar os 2 SUABs com movimentos giratórios na região perianal, para a gente ter uniformidade da coleta de amostra, tá? Colhi esses 2 SUABs, eu vou passar, deslizar em um movimento único, né, sobre a lâmina, que está descrita como P, que é perianal, tá? Então, novamente, a lâmina, ela serve para avaliação de espermatozoide, para pesquisa de espermatozoide, enquanto que o SUAB vai servir para pesquisa de esperma. Então, confeccionei a lâmina, não preciso de fixador, eu vou colocar a lâmina dentro da caixinha branca, junto com a do vaginal, tá? E aquele SUAB da região perianal, a gente vai colocar dentro do envelopinho identificado como perianal, tá? Que é o segundo envelopinho aqui da foto. Coleta de outros locais, né? Então, vamos supor que a vítima refere, por exemplo, que teve ejaculação na mama, tá? Ou que o agressor, às vezes, mordeu a mama dela, né? Então, de outros locais, eu vou fazer igual na coleta perianal. Eu sempre vou umidificar os meus SUABs, com água destilada, com soro fisiológico, com água corrente, tá? Eu toco a região levemente com movimentos circulares, tá? Movimentos giratórios, e aí eu vou colocar esse SUABzinho dentro daquele outro envelope que está escrito outros locais, tá? Vou grampear esse envelope e vou guardar esse envelopinho dentro do envelope maior, aquele branco do início que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui, por exemplo, ela está fazendo a coleta no braço da paciente, né? Então, identificação de local, de possível contato de secreção do agressor e captura com SUAB umedecido. A coleta oral, gente, ela serve como o quê? Como para identificação da vítima, para referência da vítima, né? De saber como que é o DNA daquela mulher. Então, para eu fazer a coleta, a gente faz a coleta da boca, tá? Aqui da bochecha,
Então, a paciente abre a boca, eu introduzo os 2 swabs dentro da boca da paciente e vou fazer movimento giratório com esse swab também, tá? Então, no final, eu retiro os 2 swabs e vou guardar eles dentro daquele envelopinho menor que está identificado como swab oral. Vou grampear também esses envelopes e vou colocar dentro do envelope branco maior. Né? Então, as lâminas, como eu falei para vocês, elas servem para pesquisa de espermatozoide, tá? Então, aqui a gente tem a imagem de um microscópio, aquela estrutura meio arroxeadinha ali, que é o espermatozoide, tá? A pesquisa de esperma, o que eles vão pesquisar ali no SWAB? Tá? O PSA, que é o antígeno específico prostático, que está presente no líquido seminal, e essa pesquisa ela é feita por imunoeletroforese e pelo ELISA. E o exame de DNA, né? Então, o que eu vou fazer? Eu coletei a amostra da cavidade vaginal, da região perianal, tá? E aquilo ali, por exemplo, eu identifiquei que tem um material genético que é masculino, né? Então, se a gente tiver o suposto agressor, né, o agressor, né, e ele permitir a coleta de DNA dele, a gente vai fazer a coleta de DNA do agressor. E aí a gente vai comparar quantos por cento de chance tem daquele material genético masculino que a gente encontrou, por exemplo, na cavidade vaginal, ser daquele agressor que forneceu o material genético, tá? Quando acontece, por exemplo, a vítima não sabe quem que é o agressor, como que a gente vai identificá-lo, tá? Então, a gente tem um banco de dados que é o CODES, tá? Esse banco de dados ele foi fornecido para a Polícia Civil de Minas Gerais pelo FBI, tá? E quem que está cadastrado nesse CODES? Então, são indivíduos condenados, né, por crimes graves contra a pessoa, né? Por exemplo, um homicídio, né? Então, a polícia ela faz trabalhos, eventualmente, a gente vai até os presídios, né? E coleta material genético desses presos para colocar no banco de dados, né? E aí o que acontece? A gente vai ter comparação daquele material genético de um dado fato, né, que a gente coletou ali da cavidade vaginal daquela mulher, vai comparar com os perfis genéticos que a gente tem no banco de dados, né? Então a Polícia Civil já resolveu vários casos assim. Teve um recente em Ribeirão das Neves, né? Foram estupros, mais de três estupros pelo mesmo agressor, elas não conheciam o agressor, né? Ele tinha passagem, se não me engano, era por homicídio, então o material genético dele foi coletado quando ele foi condenado, quando ele estava na prisão, e aí quando o banco de dados correu ali os perfis de DNA, conseguiu identificar, né? Então foi identificado o perfil genético desse agressor em 3 casos de estupro ali na região metropolitana de Belo Horizonte, né, que o agressor não tinha sido identificado no momento ali da investigação, tá? Então, o kit de coleta. Os kits, eles são encaminhados para o Instituto Médico Legal, que fica em Belo Horizonte, né, e para o Instituto de Criminalística, também em BH, para análise dessas amostras, tá? Quando que eu vou colher material? Quando que eu vou colher vestígio, tá? Quando eu tenho menos de 10 dias entre o atendimento da vítima e a data da violência, tá? Então, até 10 dias da violência, a gente vai fazer a coleta desse vestígio, tá? Então, vítimas, por exemplo, eu fui agredida há 3 meses, tá? A gente faz o exame físico dessas vítimas, mas a coleta de vestígios, ela não vai ser necessária, tá? Vítimas, por exemplo, que acontece muito em abuso infantil, que às vezes a gente tem apenas manipulação da genitália, né, manipulação da mama da criança, você olha, você vê que o ímen está íntegro, não tem nenhuma lesão ali, tá? Não tem por que a gente coletar vestígio também nesses casos, tá? Quando a gente opta pela coleta de vestígios, essa mulher tem menos de 10 dias da agressão, ela está com uma rotura imenal, né? Não necessariamente a gente precisa ter rotura imenal para colher vestígio, tá, pessoal? Se for uma vítima que ela já tem uma vida sexual pregressa, provavelmente ela vai ter uma rotura imenal, tá? Então, às vezes ela tem uma rotura cicatrizada, essa rotura ela não foi produzida pela violência sexual, mas mesmo assim a gente tem que colher vestígio dessa paciente, tá? Então, quando eu opto pela coleta do vestígio,
todo o kit ele tem que ser utilizado. Então, a frente e o verso, eles devem ser preenchidos, a ficha de notificação tem que ser preenchida, aquela ficha de atendimento à vítima de violência sexual tem que ser preenchida. Então, eu vou colher dessa paciente suave oral, obrigatoriamente, que é para identificação da vítima, tá? E se eu vou colher ali suave vaginal, né? Vou fazer a lâmina vaginal, vou colher o suave perianal e vou confeccionar a lâmina perianal. Se eu julgar necessário, de acordo com a história ali da paciente, precisar fazer a coleta de outro local, eu vou fazer essa coleta também, tá? Mas eu abri o kit, né? Então, mesmo que não tenha tido penetração anal, ela fala foi só vaginal, eu vou colher da cavidade vaginal, vou colher da região perianal, vou fazer o kit completo, tá? Então, os porta-suaves, os suaves, né, as etiquetas que não forem utilizadas no atendimento daquela vítima, eles devem ser guardados dentro do envelope, tá? Então, vai tudo junto. Você não descarta eles, você guarda novamente dentro do envelopinho, tá? E atenção para o preenchimento dos campos externos do envelope, tá? Igual eu falei, aquela cadeia de custódia é importantíssimo, a identificação da vítima, do médico que fez a coleta, correto? O termo de consentimento livre esclarecido, ou seja, a autorização da vítima para coleta de vestígio, ela deve ser preenchida, tá? Então, tem mulheres, pessoal, que elas querem o atendimento médico, que muitas vezes elas não desejam fazer a coleta de vestígio, tá? Porque às vezes é um agressor conhecido, é algum familiar delas, e elas querem ali a prevenção de gravidez, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e ela não quer realizar a coleta de vestígio. Então, a gente não pode fazer a coleta de vestígio sem essa coleta ter sido autorizada pela paciente, tá? Então, caso esses campos eles não estejam devidamente preenchidos, né, esse material ele pode ser devolvido, tá? Então, ele vai para Belo Horizonte, o preenchimento está incorreto, ele volta para o posto médico legal de Uberlândia, e às vezes para a gente aquela vítima é muito difícil, tá? Às vezes a vítima foi atendida aqui em Uberlândia, mas ela é de outra cidade, né? Ou às vezes por medo do agressor, ela mudou para outra cidade, né? E para localizar essa paciente, para ela assinar, por exemplo, é muito difícil. E aquele material ali vai ficar guardado e vai acabar se perdendo, né? Então, a ficha de notificação e o formulário de atendimento das vítimas, né, ele tem que ser colocado dentro daquele envelope branco maior, correto? Lembra que a ficha de notificação são 3 vias, não precisa preencher 3, vocês podem preencher uma e tirar cópia, né? Após a coleta, guardei a ficha de notificação, guardei o formulário de atendimento, a caixinha de lâmina está lá dentro, tudo aquilo que eu não usei, eu já botei dentro do envelope. Esse envelope ele vai ser lacrado pelo médico que fez a coleta dos vestígios, tá? Uma vez que esse envelope foi lacrado, não pode abrir, tá? Então, a enfermagem não pode, por exemplo, entregar o envelope para a gente violado, porque senão a gente não vai aceitar esse envelope, tá? E aí, você perdeu evidência, você perdeu prova. As roupas, né? Então, vamos supor, por exemplo, que a paciente foi vítima de violência sexual, ela estava com a calcinha, né? O agressor ejaculou dentro da vagina e aquele esperma saiu ali na vagina, né? Caso a paciente queira, ela pode fornecer a calcinha para gente, tá? Então, a roupa, sempre que a gente for pegar a roupa ali da vítima, essa roupa ela tem que estar seca, correto? E sempre que a gente for guardar essa roupa, ela tem que ser acondicionada em um envelope de papel. Então, a gente nunca vai colocar dentro de saco plástico, tá? Porque dá mofo ali dentro, isso compromete o material genético, né? Então, a roupa já tem que estar sequinha. Então, por exemplo, eu peguei a calcinha dessa paciente, coloquei essa calcinha dentro de um envelopinho de papel, tá? Eu vou identificar esse envelope, vou colocar a data, a hora, o local de coleta, o nome da paciente, o nome de quem fez a coleta. Aquelas etiquetinhas que vêm a mais é exatamente para isso. Então, eu vou pegar uma etiquetinha com código de barra, com número, vou colar nesse envelope que eu utilizei, tá? E eu posso, se não couber dentro daquele envelope branco da Polícia Civil, eu vou entregar junto com esse envelope, tá? Então, os envelopes deverão ser devidamente identificados com a etiqueta do kit
e informações como local, data, hora da coleta, nome completo da paciente, RG do médico responsável pela coleta, e você descrever o que é o material que está ali dentro. Por exemplo, calcinha da paciente, tá? Caso a paciente não queira fornecer a roupa, né? Igual eu atendi um caso, por exemplo, no IML, que o agressor ejaculou na calça dela, né? Só que ela não queria deixar cortar a calça e ela também não queria me dar a calça. Então, o que a gente fez? Onde ficou o resquício da secreção, eu fui com suave. Então, eu umidifiquei o suave, passei o suave ali na região da calça, que ela apontou para mim que houve a ejaculação, tá? E aí eu coloquei dentro de envelopinho outro local, tá? Se faltarem, pessoal, aqueles envelopes pequenos, vocês podem confeccionar um envelopinho de papel e guardar o suave ali dentro. E sempre identificar. Suave coletado da calça da periciada, onde ela refere a ejaculação pelo agressor, tá? Então, aqui, a observação, podem ser coletados fragmentos das roupas, né, que contenham os vestígios, ou o suave de secreção que estão presentes na roupa. Não precisa necessariamente vocês encaminharem a calça da paciente, a calça, a blusa, tá? Se ela permitir cortar, você corta. Se ela permitir levar a roupa, você leva, tá? Então, avaliar de acordo com o caso. Caso haja mais de um local para coleta de suave, os mesmos deverão ser colhidos de maneira apropriada e colocados em qualquer envelope de papel devidamente identificado. Igual eu expliquei para vocês, o envelope vocês podem confeccioná-los, tá? No serviço de vocês, se tiver um envelope de papel, vocês podem utilizar ele, desde que ele esteja bem identificado, vocês coloquem o que está ali dentro daquele envelope, tá? Nos casos em que houver suspeita de uso de medicamento ou drogas, né, poderão ser colhidas amostras de sangue e urina para realização dos exames toxicológicos. Então, se precisar coletar urina, é um frasco de tampa vermelha para urina e 4 tubos de sangue. Esses tubos eles podem conter anticoagulante, tá, para pesquisa toxicológica. Aqui no Hospital de Clínicas, a gente tem condição de fazer a coleta do sangue, a coleta da urina ali dentro do hospital, tá? Então, de preferência, pessoal, essa vítima ela tem que ser acompanhada no momento da coleta do xixi, tá? Então, ela não vai sozinha ao banheiro, ela não vai acompanhada por outra pessoa ao banheiro, né? Então, a enfermagem pode acompanhá-la durante a coleta, tá? Ela não pode fazer essa coleta de urina e depois levar para o posto médico legal, depois ela entregar no hospital. Não, a coleta vai ser feita ali no momento do atendimento e sob supervisão, tá? A mesma coisa o sangue. Então, ela não pode, por exemplo, a gente encerrou o atendimento, ela foi embora e depois ela voltou falando que colheu sangue, que ela quer o exame toxicológico, tá? Então, isso não é realizado. O sangue tem que ser coletado ali dentro do hospital que foi feito o atendimento, tá? Nós, do posto médico legal aqui de Uberlândia, a gente não tem quem faça a coleta de sangue, tá? Então, esse sangue é coletado dentro do hospital de clínicas, né? Se, porventura, o hospital oferecer exame toxicológico, tá? Não é o caso daqui, por exemplo. Né? A gente não consegue pesquisar cocaína, né? E outros tipos de drogas no sangue, tá? Então, ele vai ser encaminhado para o Instituto de Criminalística em Belo Horizonte. Agora, se no hospital em que a vítima foi atendida, eles oferecerem esse tipo de exame, o exame pode ser realizado ali no laboratório do hospital mesmo, tá? Vou dar uma pincelada, pessoal, em aborto previsto em lei, tá? Não é o nosso foco da aula de hoje, tá? Mas toda paciente que é vítima de violência sexual, caso ela engravide, né? E ela opte pela interrupção da gestação, ela tem direito a essa interrupção, tá? A lei, ela não prevê um limite de idade gestacional, então, se ela quiser abortar com 10 semanas, ela pode. Se ela quiser abortar com 34 semanas, ela pode, tá? Então, antes do aborto é praticado o que a gente chama de feticídio. Quando a gente vai interromper, esse feto ele não pode estar vivo, tá? Então, a lei não define essa idade gestacional limite, mas é direito da paciente, caso ela seja vítima de violência sexual, ela interromper essa gestação. Tá? Então, a gente precisa de uma autorização da vítima para fazer coleta de vestígios nela, tá?
Aqui no serviço do Hospital de Clínicas, a gente preenche algumas fichas complementares dessa paciente. Então, eu preciso de um relato circunstanciado dessa paciente, quando que essa violência aconteceu, que dia que foi, que horas, data da última menstruação dela, tá? Então, ela vai relatar tudo. Se teve penetração vaginal, penetração anal, tá? Onde que foi a ejaculação. A gente precisa do termo de consentimento livre esclarecido, tá? A gente precisa de um parecer técnico da equipe que vai realizar esse abortamento, né? Por exemplo, foi ouvida a história da paciente e a idade gestacional que a paciente se encontra é compatível com a data que ela alega ter sido vítima de violência, tá? Então, a gente vai autorizar a realização da interrupção da gestação, tá? Então, tem esse termo de aprovação também da interrupção da gestação, o parecer técnico da equipe e um termo de responsabilidade da paciente, tá? Alegando que aquelas informações que ela está fornecendo são verdadeiras, tá? Então, o médico, gente, caso depois se descubra que essa paciente ela não foi violentada, né, que ela mentiu e utilizou ali o serviço para a prática do aborto, tá? O médico que realizou o abortamento, ele não tem culpa sobre aquilo, tá? A paciente assinou o termo, alegando que as informações eram verídicas, tá? Aí a gente tem que preencher a ficha de notificação, caso essa ficha ainda não tenha sido preenchida, tá? E coleta o suave oral da paciente, também para identificação da paciente, tá? Às vezes a gente tem um agressor que é suspeito, posteriormente a polícia consegue fazer a coleta de DNA desse suspeito e vai comparar o material desse suspeito com o material ali do feto, do embrião, tá? Então, esse material, ele vai ser colocado dentro de um saquinho, ele tem que ser conservado congelado, tá? Não pode colocar formol. Aqui em Uberlândia, quando eles praticam a interrupção da gestação, a enfermagem entra em contato com a IML, leva ali ou o feto, né, ou fragmentos ovulares ali de embrião, tá? Esse material é conservado congelado, ele vai congelado para Belo Horizonte para poder fazer a comparação do DNA. Pessoal, a gente tem um telefone, tá? Esse telefone é do pessoal da sexologia forense, lá de Belo Horizonte, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham referente ao atendimento das vítimas, como proceder na coleta de vestígios, tá? Vocês podem entrar em contato que o pessoal, a equipe vai orientar vocês como que a coleta tem que ser feita, tá certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula, né, que tenha sido uma aula esclarecedora, que ajude vocês, né, no dia a dia, a fazer um atendimento aí mais humanizado às vítimas de violência sexual. Obrigada.